Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora. Já é outono. É o nosso primeiro programa de outono, do outono de 2018, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias desta terça-feira. Continua a caravana do ex-presidente Lula, né? E ontem ele esteve em Bagé e hoje em Santa Maria. A bronca foi a mesma, foi até pior, porque deu briga, deu confusão mesmo entre as pessoas. Então, está sendo extremamente, não sei se desagradável, mas acho que não era tudo o que ele imaginava que ia receber aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também vamos conversar hoje sobre algumas outras coisas que estão acontecendo, né? Porque queremos evitar agressões e coisas piores. Continua ainda a pressão em cima da presidente Carmen Lúcia. E aí, entre boatos e verdades, vamos conversar aqui todos junto com vocês para saber o que é boato, o que é verdade. Não tem reunião com ministros para decidir alguma coisa diferente, né? Ela continua mantendo a sua... Tem. Agora há pouco ela marcou a reunião. Mas ela marcou com um deles. Não, ela vai reunir todos os ministros. Marcou uma reunião com todos os ministros essa semana. A informação saiu agora há pouco. Ela quer se reunir com todos para tomar uma decisão conjunta sobre o que vão decidir, quando vão decidir. Onde é que tu lesse isso? Eu quero ver mais completo. Eu vinha ouvindo a Rádio Pampa. Tá, ok. Então vou procurar, porque eu não tenho essa informação. Não, é que foi bem confuso durante o dia. Durante o dia, nós acordamos com a notícia que teria a tal da reunião. Aí, no meio da tarde, alguns ministros... Bom, eu não fui convocado para reunião nenhuma. Eles não sabiam da reunião. Então, agora, final de tarde, realmente teria essa possibilidade de acontecer a reunião, mas nem todos sabiam se iria acontecer ou não, se ficaria para amanhã. Então, eu também, até entrar aqui agora no ar, eu fiquei em dúvida se ia acontecer ou não a mas reunião. Eu, como vi uma declaração dela, não foi só do jornal de ontem, da Rede Globo, onde ela diz... Que não muda. Que não vai mudar. Que ela fez as considerações, só vai se chegar a este momento em casos novos. Não tem por que fazer uma reunião para... Eu vi agora, antes de sair de casa também. Pois é, daí é muita não era pressão, velho, era novo. É pressão de tudo que ela abre. O Gilmar Mendes, nós anunciamos que ele ia ser o relator e foi o relator de um pedido coletivo, de habeas corpus coletivo, também questionando a prisão logo depois de condenação em segunda instância. E ele negou, Gustavo Vitorino, disse que coletivo não poderia ser, teria que ser um habeas corpus individual, porque cada caso é um caso. Então, surpreendeu o Gilmar Mendes nessa decisão. Que foi mais ou menos a linha dela. Ela disse assim, não tem por que rever uma coisa que já se viu. É um pouco diferente porque ele justificou sendo a peça sendo um habeas corpus coletivo. Se fosse individual, talvez ele até concedesse, porque a gente sabe que ele já tem uma opinião diferente. Ela já está fechada de que não vai mudar, que a posição dela, e provavelmente se tiver um julgamento, se eles decidirem realmente levar a plenário, a posição dela é a seguinte: já decidimos esse caso e não tem por que ser diferente. Agora os ministros... Só em casos novos. E os ministros... Não, é porque não pode ser assim, casos novos, ou vale uma prisão depois de condenação. Não, ela quis dizer que a reunião não precisava, porque não tinha nada de novo. Eu estou fazendo confusão. Então, alguns ministros, e eu acho com propriedade, dizem o seguinte: não dá para ser sorteio, caiu na mão de um, não vale prisão depois de condenação em segunda instância, caiu na mão de outro, vale prisão depois de condenação em segunda instância. O STF precisa chegar num consenso. Já chegou no passado, por que agora está querendo mudar de ideia? Esse é o grande questionamento da sociedade com relação ao STF. Por que mudar de ideia agora? Porque a gente tem o julgamento daqui a pouco no TRF4 dos embargos de declaração do ex-presidente Lula, e depois disso ele tem possibilidade de ser preso, porque há uma condenação em segunda instância, apesar de existir também o embargo do embargo. Porque tem mais um recurso depois. Apesar da insistência do repórter, o entrevistador da ministra Carmen Lúcia, ela teve uma posição rígida, firme, decidida. Ele, mas a senhora está sendo pressionada, ela não respondeu a pergunta dele. Ela só disse que não vai mudar e que é exatamente isso. Agora, o que mais me constrange não é o Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro partido ter um candidato. Todos os partidos têm direito a ter os seus candidatos.
temos aí alguns candidatos bons, razoáveis, outros péssimos. Mas o que constrange mais é que o partido insiste em ter no seu topo, no topo da pilha, digamos assim, um cidadão que é condenado pela justiça já em segunda instância. Esse que é o problema. Porque se ele não fosse condenado, estivesse respondendo por você, tudo bem, mas ele já é um condenado. Então foge a lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. E ele está sendo um cabo eleitoral de luxo, essa é a verdade, do futuro candidato do Partido dos Trabalhadores. Então ele está fazendo toda essa campanha, é uma campanha de vitimização para justamente conquistar um eleitorado que ele acha que tem, mas não tem mais. Aqui no Rio Grande do Sul, sinceramente, ele não tem mais o eleitorado que ele já teve, ou que já tiveram. Eu estava vendo por maior que seja, não é mais o mesmo. E eu estava vendo aí uma relação de atores, atrizes, pessoas famosas, que antes brigavam por ele, iam para a tribuna, etc., e hoje já mudaram de lado, em função de todo esse escândalo, de toda essa corrupção. Não dá para se posicionar diferentemente disso, dona Magda, Beatriz e companheiros. Não dá. A verdade é essa, ele é condenado em segunda instância. Ele não pode ser candidato pela lei da ficha limpa. Isso está mais do que claro. Qualquer criança de 4, 5 anos de idade, o senhor Gustavo Vitorino sabe exatamente, confirmando o que eu estou dizendo. Ele disse que ficou triste, o Lula, saindo sobre as manifestações que aconteceram em Bagé ontem, as declarações dele que ele ficou muito triste, porque eram pessoas que até mesmo pagas que estavam lá para ele falou isso? Eu li numa reportagem exatamente isso. As pessoas que foram protestar contra ele eram pagas. Agora mudou o lado, todo mundo é pago agora. E tal, Cara de pau desse sujeito não tem limite, impressionante. Agora, o que ele queria, ele está conseguindo. Hoje nós vimos brasileiros atacando brasileiros. Dividir para conquistar. Pensamento comunista, pensamento socialista, jogue uns contra os outros e domínios. É o que ele está conseguindo. Hoje nós vimos lá. Agora, mais uma vez, ontem foi na Universidade do Pampa, hoje na Universidade Federal de Santa Maria. Quer dizer, cada vez está mais evidente que a nossa academia está totalmente politizada, ideologizada. Pois é, tudo, esse é outro aspecto que eu acho que a gente tem que comentar. A caravana nas universidades. Não use exércitos, use professores. Não invada quartéis. Nas universidades. Não domine quartéis, domine as escolas. É o pensamento comunista. É a ideologia como um fim em si mesmo. Aí você pega jovens que vivem num país em crise, oferece a eles o paraíso, porque o discurso socialista, o discurso comunista, o discurso populista, ele é extremamente sedutor. Ele promete igualdade entre pessoas que não são iguais. Como é que você vai igualar desiguais? Não existe. Ele promete benesses do Estado, mas quem mantém o Estado é o trabalhador. Então, se você dá R$1 para um trabalhador, você está tirando esse R$1 de outro trabalhador. Aí você, atento a esse discurso, esquece que se forma uma elite, uma casta, como tem na Bolívia, como tem na Venezuela. Vocês acham que na Venezuela a turma do Maduro está passando fome? Os problemas ligados à segurança lá, isso atinge a população, o trabalhador. Essa gente está muito bem. É o caso de Cuba, tem uma casta em Cuba que vive nababescamente. E na Venezuela também. Aqui no Brasil queriam fazer isso e querem fazer isso, né? Aí você consegue seduzir jovens que se vê absolutamente despreparados, porque a nossa escola, a nossa academia é medíocre, se nós considerarmos o nível de estudo, de formação ao redor do mundo. Aí você consegue, dentro de um país em crise, provocado por eles mesmos, seduzir jovens para que se sintam atraídos por essa ideologia boboca. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu acho que pelo menos até agora, não avaliei bem a nova Procuradora-Geral da União. Pelo menos ela tem tido algumas atitudes agora nesses últimos dias, e aliás sempre, desde então, desde que ela assumiu, ela tem tido algumas atitudes assim, de uma pessoa que não gosta de aparecer, não gosta de falar muito, mas quando fala... Ela é discreta. Quando fala, ela... Quase tímida. Exatamente. Ela fala e ela está mostrando que ela não está a fim de aliviar também lava-jatos e coisas assim. Não. Bem ao contrário do que a gente estava imaginando. Eu, pelo menos, imaginava. É que ela tem um perfil diferente do outro, né?
Eu prefiro aguardar um pouquinho, viu, Magda? Não, bom, ok. O Janot O que eu aparecia estou mais. perguntando é assim, O Janot era mais pavão, né? eu estou achando que ela não é tão boboca ou não vai ser tão mandada. Ela foi escolhida pelo Temer e não era a primeira da lista. Exatamente. Daí nós ficamos inseguros diante, né, da escolha dele por ela, e sendo ela a segunda da lista. Mas o que a gente percebe é que ela está a favor de grandes causas, como, por exemplo, a prisão já em segunda condenação em segunda instância. Deixou bem claro, né? Exatamente, ela junto com a Carmen Lúcia, deixou bem claro. Com relação ao inquérito, presidente poder ser investigado durante o mandato, também ela é a favor que o presidente, diferente até do Janot, que no Janot, no passado, não investigou, não pediu para investigar a ex-presidente Dilma, que também tinham delações com relação a ela, e ele na visão dele, ela não poderia ser investigada, segundo a leitura dele da lei. Ela já está agindo diferente, ela já deu, né, já autorizou, já se mostrou, já pediu para que o presidente Temer seja investigado. Então aí ela vai dando algumas... Vai pontuando algumas coisas, exatamente, né? Que nós tínhamos medo, mas agora ela tem uma posição assim, que ela está assim, ó, pela Lava Jato. Pela Lava Jato, pelo correto, né? Pela prisão daqueles que têm que ser presos, pela investigação daqueles que aparecem, não é nem pela prisão, mas quem aparece deve ser investigado. Quem não deve, não teve. Mais ou menos isso. E agora também, né, que foi e foi pedido dela também, que fosse incluído no depoimento de Funaro na investigação contra Temer, Moreira e o Padilha. Moreira Franco e o Eliseu Padilha. Exatamente. Os três estão juntos. Os três estão juntos. Quer dizer, também é uma coisa que tu não veria. Pelo menos a gente achou que não ia ver, né? Ficou em dúvida. Tem uma coisinha aí que tá incomodando a gente, né? Vocês viram aquele vídeo do Agnaldo Timóteo? Ridículo. Eu vi, ridículo. Se você posso dizer uma coisa para vocês, eu achei aquilo tão ridículo que eu não vi. Eu não passei adiante para ninguém, porque eu não sei se aquilo não é fake. Como fake? Não sei, Gustavo Vitorino, não sei. É o senhor Agnaldo Timóteo falando. Sim, mas a cara muito assim, não sei, igual. Pode ter. Se é uma pessoa que particularmente o Timóteo aqui nessa mesa, sou eu. E aí? Timóteo é meu amigo há 40 anos, sei lá, uma pessoa que ele é extremamente... Muito amigo. Ele é extremamente estourado. E tudo isso que ele falou a favor do Paulo Maluf. Ele disse, olha, no momento que você vem defender o Paulo Maluf, meu amigo, você politicamente acabou. Aí ficou todo irritado, todo nervoso. Foi isso que aconteceu. Agora ele vem defender o Lula e falar mal do pessoal de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que nós somos elitistas, não sei o quê, etc, etc. Eu nunca estudei, não fiz nem até o segundo ano primário, mas isso é outro problema. Você não estudou porque não quis, não teve vontade, não teve força de vontade, que estão aí os livros para as pessoas estudarem. E o Timóteo, eu tenho certeza absoluta que ele vai se arrepender. Quem colocou o Timóteo na política foi o governador Brizola, no Rio de Janeiro, quando ele fez 500 a 600 mil votos na primeira eleição para deputado federal. Depois os dois brigaram. Aí, na minha época do Rio de Janeiro, ele me procura, o Timóteo, foi lá, preciso falar com vocês. O que houve, Timóteo? Eu preciso fazer as pazes com o governador e tal, deixa eu falar com ele. Aí eu cheguei, o governador é o seguinte, o Timóteo tá aí, ele queria lhe abraçar, lhe dar um abraço para acabar com essa discussão, com essa coisa. Aí o pessoal aqui, mas não tem problema, né? Manda ele vir aqui. Aí abraçou, aí ficou aquela coisa toda, cara de bem. Ele teve uma briga com a Cidinha Campos, que eu pensei que isso fosse agarrar. Isso eu me lembro disso. Então daqui a pouco ele muda, esse temperamento do Timóteo é assim. O Timóteo tem que fazer o que ele sabe, que é cantar, e não se meter em política, né? Quando ele se mete em política... ele fez uma coisa muito forte, ele xingou gaúchos, catarinenses e curitibanos. Ele não se deu conta que Curitiba é a capital do Paraná, ele tinha que falar nos paranaenses. Eu vi essa história toda. Timóteo, vai cantar. Olha aqui, o Fernando Lichtler me fez uma pergunta aqui, Timóteo, não canta não, você é muito gritão e ruim. Eu sou Magda, né? Então eu não entendi agora, eu olhei para vocês. Pois é, deixa assim. Mas agora eu entendi. Tá defendendo teu amigo? Não, eu estou tentando falar pela segunda vez, tu não está deixando. Eu estou tentando xingar. Magda, querida, só tu não vieste de um velório, agora que eu vi que vocês estão de preto, só eu que não tinha me dado conta. Não, Fernando. Eu de azul marinho. Nem eles vieram de velório, né? Até onde a gente sabe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. O que está acontecendo na caravana do Lula é o resultado do que eles mesmos plantaram, o tal de ódio das elites que tanto pregaram e usaram do bordão político. Ou seja, dividiram a sociedade, não?
Dividir é ao meio. Defendendo, eles são minorias remuneradas. Mas esta situação já vinha sendo esperada, tamanhas ofensas e insultos de ambos os lados, principalmente em redes sociais. Mas, Gustavo Vitorino, me parece que de ontem para hoje eles tiveram tempo de arregimentar algumas pessoas para poder ir brigar com os outros. Ontem não tinha isso. Na verdade, a coisa está sendo feita dentro das universidades, né? Que viraram redutos socialistas no país, né? Eu fico triste porque são muitos os professores de universidades federais que eu conheço que têm um pensamento democrata, que têm são professores moderados, que estão preocupados com o ensino, enfim, mas infelizmente eles cada vez mais são minorias nas universidades. Ontem foi a tal Universidade do Pampa, hoje a Universidade Federal de Santa Maria, e você tem o conjunto de professores e tem o conjunto de alunos seduzidos pelo socialismo, pelo comunismo, e aí querem apoiar e louvar um sujeito condenado pela justiça que a qualquer momento pode ir para a cadeia. Aí fica difícil. Agora, que eles vão continuar regimentando? Não, porque uma coisa você pode ter certeza, Magda, o que não falta para o PT e para os seus líderes é dinheiro. Ah, não, isso aí... 13 anos no poder. Dá uma olhadinha nos números aí para vocês verem, o número da Lava Jato, essa coisa que não falta para essa gente é dinheiro, então... Boa noite, Carla. Lula não se esconde, evidentemente, que na terra dos grandes latifundiários e exploradores da mão de obra barata, Lula não poderia ser bem recebido. É o que diz o Dilon Camilo de Canoas. Ô, meu caro Dilon, esses exploradores que estão atacando o Lula são os que plantam, colhem e botam comida na sua mesa. Tá? São esses que pagam impostos. São esses que pagam almoço grátis. Que pagam almoço grátis. A mortadela, tudo vem desses. A viu? farinha. Não falem mal da mortadela que eu comi lá no postinho do meu amigo muito querido bom, Ângelo. Um sanduíche de mortadela Cerati maravilhosa. Não comi, Cantofani? Às 5 da manhã de domingo? Um monte de garotão em volta de Os garotões da minha volta. Tira dele. Tava ele, a Luciana. Uma garrafa de moejo. Mas o Chicão com essa camisa e com esse óculos escuros. Ih, chegou na internet. Que a Armani, a primeira vez que a Armani vai para o mercado aviador, que é o mercado que mais consome óculos no mundo, que a Ray-Ban lançou. Lindo. Que bonito. E combina com a Armani camisa. Exchange. Da Armani Exchange. Armani Exchange. Olha só, atenção sobre o depoimento do Timóteo. Ele lançou na internet há poucos instantes um vídeo pedindo desculpas. Viu? Marni, ele te ouviu, Marni. Mas eu já ri desse cara. Ele... Aquela briga. Não, mas é ridículo. Ele parece um sapo de boca mole. 80 anos com aquela... Sabe? Horrível. De monte, pelo amor de Deus. Ele tá velho, né, Marni? 80? Se não pelo conteúdo... 80? Se não pelo conteúdo, a cena, a fala, o visual é terrível. Tem mais é que pedir desculpa. E não bebe álcool, hein? E não bebe. Mas imagina se bebesse. E é brabo. Eu vi ele na uma... Pra ficar feio não precisa beber álcool. Não. Por que você aponta pro Chicão isso aí? Não provoca o Chicão, deixa o Chicão que ele tá fazendo. Querido, tu tá vestido que foi bater foto. 3x4 para bater foto, para documento, tudo na linha light, polo, Armani Exchange, sabe? Fazer foto. Relógio Mido e Festina. Mido é uma boa marca, hein? Isso é muito fashion. Não, o meu perfume não tá aparecendo. Ah, tu botou perfume para vir na TV, sério? Ele bota perfume na bancada. Viu? Ele bota na bancada. Tira o perfume. Não, hoje eu não tô com o meu Ferrari aqui. Tá. Chega uma hora do programa que eu olho, ele abre a pochetezinha dele, assim. Eu só queria mulher de programa. E aí começa botando assim, o perfume, não sei o que, e começa assim. Aí ele pergunta pra mim se tem carona, ele pergunta se eu tenho chiclete, tudo durante o programa. Que nem mulher de programa. É igualzinho, é assim. Igualzinho. Olha aqui, vamos falar sobre alguma coisa que interessa. Luiz Brasco diz assim, ó, com referência a essas instituições, neste país estamos de mal a pior. Vejam no STF, um órgão completamente desacreditado, nossa Câmara uma grande parte envolvida em corrupção, nosso Senado uma vergonha, a OAB me parece que tem um lado e outro, CNBB apoiadores do PT, nossas universidades completamente adestradas, enfim, o que sobra somos nós, que queremos uma faxina geral neste país, é o que diz o Luiz Brasco. Concordo com ele, Luiz Braso, o radialista? Brasco. Pensei que era o radialista e advogado.
O senhor Vitorino realmente tem razão. A academia, agora ele vai gostar. Ai, mas não sei que é daquele senhor que só nos xinga. Deixa eu ver, primeiro vou ler. Não vai chegar no fim do texto, ele xinga... Dona Magda, hoje é o dia da felicidade. Aí foi uma ironia que ele fez aqui, Gustavo. Então Mas tá. é o dia mesmo da felicidade? É o porque dia... assim, toda vez eu recebo hoje é o dia da felicidade. Ontem, do dia do abraço, do dia Eu me lembrei muito do Vitorino, porque a iniciativa veio do Butão. Veio do Butão, né? Butanês. Eu vou te dizer uma coisa. O Butão é muito Eu vou te dizer uma coisa, ô Butanês. Tá vendo? Ô Butanês, Tá vendo? tu vai começar a sentar aqui do meu outro lado. vendo? Chicão vai lá, eu vou botar... Tá aqui, ó. O Gustavo vai sentar aqui. Que mede a felicidade da sua começa? população da mesma maneira como mede o produto velhinho interno sem bruto. vergonha. Não, totalmente. O país decidiu Presta atenção. propor uma data especial para lembrar os países que cidadãos felizes são tão importantes quanto cidadãos produtivos. É do Butão. É um belo pequeno país lá da Ásia, o Butão. O que é? Qual é o problema? O senhor me olha com esse olhar de esguelha, por Não quê? tem problema nenhum. Não, é porque botão é um negócio que às vezes falta na minha camisa. Aí eu vou fechar e falta o botão. O botão. É nordestino. Olha, a dona Silvana Manfroy mandou um e-mail vazio. Não posso dizer nada. O seu João Francisco mandou um desacato. E assim eu vou lá. Não, estou brincando. O João Francisco não mandou desacato, nada. Boa noite, bancada. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a vocês todos pelo belo trabalho de todos os dias. Em segundo, um programa informativo de qualidade, muitas vezes de muito humor. Gostaria de lhes dizer que minha mãe é uma mega fã de vocês e se perder um programa fica imensamente triste. Neste momento ela está grudada na TV. Por favor, mandem um beijo para ela. Nayara do bairro Sarandi. Dona Nayara do bairro Sarandi, beijos e abraços. Beijo na bochecha. Na bochecha. Falar em pessoas que nos curtem, hoje esteve em visita aqui a nossa empresa e conversou comigo, com a Carla, e conversou com vocês também. Como é o nome dele, Carla? Cadê o papel? Vinícius. O Vinícius, que é de Cachoeirinha. Tem o sobrenome dele, mas agora eu não sei onde é que eu escrevi, mas daqui a pouco eu digo. Vinícius também. E já que nós estamos fazendo um momento light do programa, que começa a pesar com o botão, com não sei o quê, tem que fazer um momento light. Então eu quero aproveitar... O botão do mar. Parou e dizer que hoje a minha grande, querida, melhor amiga, verdadeira amiga, é a Laura Schirmer, está de aniversário. Estou tentando muito conversar com ela, já liguei 500 vezes. Então, por favor, se alguém souber onde a Laura está, eu gostaria de cumprimentá-la pelo aniversário, porque ela deve estar... Do Lauro Schirmer? Neta do Lauro Schirmer. Neta? Neta do Lauro Schirmer e da Célia Ribeiro. O avô dela foi meu chefe. Pois é. E a Laura é minha amiga querida. Ela deve estar festejando esse aniversário num lugar onde ela não me convidou. Então ela não atende meu telefone. Que coisa. E coisa feia, Laura. Feliz aniversário onde quer que tu estejas. Beijo para a Laura também. E um beijo bem especial para uma pessoa que eu admiro muito, que eu amo muito, que é um grande exemplo para mim, que é a minha mãe. Elaine, dona Elaine também está de aniversário querida, hoje. dona Elaine, beijo, muitas felicidades, muitos anos de vida e muita saúde para a senhora, que é o que mais importa para todos nós. Boa tarde, atualidades. Qual o nome do filme que fala sobre a teoria das cordas? O Vitorino sabe. Um grande abraço a todos. José Carlos de Porto Alegre. Eu também sei, mas responde tudo. O filme é Interestelar. O filme acho que é do final de 2016. Já tá nas locadoras, você pode locar, assiste pelos esses pacotes de streaming que tem, né? Jamais iria para você baixar ele pirata da internet, mas também tem. Então, assim, você... Gustavo Vitorino, dona Vera Regina já pediu para tu moderar teu vocabulário, a dona Lídice também, por favor. O vocabulário aqui é zero. Mas o que eu disse? Mobral. Não, só cuida. Manda pro Fontoura fazer o ensino médio lá. Não vai rodar, não vai passar no teste. Ela pediu para me dizer muquirana só. Não dizer mais um monte de coisa que tu disse. Vocês falam não sei o que de viado, não sei o que muquirana. Eu? Sim, vocês insinuam. Jussara Falcão, nossa telespectadora, quer saber o seguinte... se a Jéssica saiu do programa para fazer campanha para o Ciro Gomes. Não, Jussara Falcão, a Jéssica está desfrutando de um período breve, mas porém maravilhoso de férias. Estará conosco semana que vem, né? E conseguimos salvar a alma dela, ela não vai voltar no Ciro Gomes. Ela não vai voltar. Ela volta 29. Não sei, mas ela volta daqui a pouco. Boa noite, queridos. Tem muita gente que se queixa de escrever para o programa e não ter seus recados lidos. Então, esse tal de Odilon Camilo fala uma bobagem monumental e ganha espaço no programa?
coerência de João Luiz Fantin Ramé. Bom, se eu não leio as opiniões de esquerda, eu sou xingada. Se eu leio só de direita, eu sou xingada. Enfim. Ter xingada sempre sobra. Seria dos dois é xingada também. Sobra. Mas então, vou continuar lendo uma opinião de esquerda de um telespectador que é super respeitoso, que assiste o nosso programa, mas que é de esquerda, como o Dilon Camilo. É o Carlos Prades. Não concorda com o Dilon Camilo, para tu ver, até dentro de um pensamento de esquerda também tem opiniões diversas. Boa noite. A questão é de direito. O entendimento não pode ter mais valor que uma cláusula pétrea da Constituição. Isso é fato indiscutível. Ele fala sobre a prisão depois de condenação em segunda instância, que segundo ele tem que ter realmente um trânsito em julgado, o STF tem que decidir, que é a Suprema Corte. Aí depois ele diz, deixar para decidir essa questão neste momento foi uma grande bobagem. E só mais uma coisa, a questão da prisão e da ineligibilidade são diferentes. Isso tem que ficar claro. No caso da ineligibilidade, que foi o que o Marne falou, até concordo, pois existe uma lei e não é a matéria constitucional. E aí, por fim, ele diz que não concorda com o Dilon Camilo. O PT já governou Bagé por 2 vezes com Luiz Fernando Mainardi. É verdade, o que hoje é deputado na Assembleia Legislativa. Dona Magda, hoje pela manhã na Rádio Pampa eu fiz um comentário a respeito do Bolsonaro, da expansão da campanha do Bolsonaro em todo o Brasil, e que eu tive um amigo que passou agora 5 dias em Brasília, ele disse que conversou com muitas e muitas pessoas na rua, etc., taxistas, essas coisas todas, e as pessoas lá estão falando que vão votar no Bolsonaro. Ele ligou e me taxou de imbecil. Eu era um imbecil ocupar o microfone numa rádio poderosa como a Rádio Pampa para dizer uma barbaridade dessas. Bom, eu vou lembrar a este cidadão, cujo nome eu não vou dar, o seguinte, Dostoiévski dizia, os homens de grande inteligência, vez ou outra, admitem ser imbecis. O senhor entendeu o que eu quero dizer? Muito boa, Marta. Olha, brincadeiras à parte, ontem pediram para que nós falássemos sobre um assunto aqui e como não tinha nada de novo, nada de excepcional, eu acabei deixando e não falamos. Mas hoje falo e com muito lamento que foi encontrado em Rio Grande o corpo daquele menino universitário de São Paulo, que estava aqui no Rio Grande do Sul, fazendo a faculdade em Rio Grande, né? E ele tinha desaparecido na sexta-feira e foram feitas muitas buscas, a família dele de São Paulo veio para cá para saber, enfim, e infelizmente nesta segunda-feira foi localizado, né, no final da noite, nos moles da Barra, o corpo do menino Lucas Camargo, de 22 anos, que estava desaparecido. Lamentável isso, ele era um menino que já estava deprimido, que tinha levado um pé da namorada, não sei o quê, e aí disse que ele estava meio esquisito, coitadinho. Mas, enfim, dá-se essa informação. Lamento dizer para vocês, eles tinham, não sei do que ele morreu, eu não consigo saber, porque só dizem assim, ó. Responsável confirma que o corpo foi encontrado sem marcas aparentes de violência. Esse é o menino. Bonito, menino. Outros indícios que apontam para a identidade do jovem são o estado de decomposição do corpo, compatível com a data do seu desaparecimento. Também a existência de imagens do jovem descendo de um ônibus no balneário do Cassino, nos primeiros minutos de sábado. No bolso ele tinha as chaves, cartão de ônibus, o único documento que carregava com ele. Diz que ele não estava muito bem, estava assim meio atrapalhado mentalmente, ele estava meio transtornado. Quantos anos tinha o menino? 19 anos, se eu não estou enganada. 19 anos, deixa eu ver. 19 anos, eu acho. 22 anos, 19 foi o dia. Vamos aguardar a investigação da polícia. É uma pena, né? Porque a polícia que vai dar um norte nesse caso. A gente sempre tem as suspeitas, as preocupações, mas eu acho que o jovem merece uma atenção. Você tem que ficar... Marne, viu? Aqui ele vai dando sinais. Vai. Ele não morreu afogado? Não é que ele tenha morrido afogado. Aqui diz assim, a mãe revelou que encontrou tópicos escritos, a mãe que veio do São Paulo, em uma agenda do filho, com tom de despedida. E que seus últimos acessos no computador eram de pesquisas relacionadas ao suicídio. Quer dizer, sabe, um jovem... Ele vai gritando. Ele vai dando... Ele está avisando. As pessoas têm que entender uma coisa. Isso é muito sério. Esses jovens, os sinais que eles dão são gritos de socorro. Eles estão pedindo para que as pessoas que os cerquem
sejam atentas. A Carla, melhor que ninguém pode falar, porque tem adolescentes em casa, como é importante os pais, né, Carla, ter aquela atenção redobrada com o comportamento do jovem, aquela coisa. Ser recluso não é necessariamente ser deprimido. Tem um limite, né, querido? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, sabe, isso é muito importante. Os pais terem uma atenção, ou seja lá quem for, o avô, a avó, os amigos. O amigo tinha notado a postura dele nos últimos dias, que ele estava muito calado, muito sério, e não tinha aparecido na universidade. Pois é, a depressão é uma doença silenciosa, assassina e devastadora. E o mal do nosso século, né? É o mal de todos nós, né? Exatamente. De todos nós. E como o jovem merece muito mais atenção do que o adulto. Porque ele é mais frágil, né? Claro. Ele é mais frágil. Vejamos isso aqui. Ele é mais vulnerável. Mais vulnerável. A palavra da Carla está correta. Boa noite, bancada linda. Carlinha, vou te xingar também. Ah, não. Hoje não. Começou mal. A Carlinha ser xingada, não. A Margarete de Eldorado do Sul também está de aniversário no dia de hoje. Então ela disse, eu vou te xingar porque eu também não ganhei beijo de parabéns. Não sabia, né? Quem avisa, a gente... Beijão pra ti, muitas e muitas felicidades. E aqui também no WhatsApp tentaram encher a Universidade Federal de Santa Maria de faixas dizendo que o Lula fez e construiu. Mas foram arrancadas pelos alunos e esses alunos foram intimados por professores de esquerda radical da própria universidade. É um relato do nosso telespectador. É uma vergonha tudo isso. Vergonha tudo isso. Quer dizer, então não é democracia, você está exatamente. O Vitorino está com a mesma camisa abacate de ontem. O Júnior chega mais. Por que eu não falando assunto assim? Diz pro Júnior. Não vou botar a família no meio, deixa pra lá. Dona Magda, já pois não, senhor Mário, já que falaram em camisa verde, vamos falar que a vacina da febre amarela passou a ser recomendada agora para todo o Brasil, com a gravidade dos números. Todo o Brasil. Não quer, se você mora em zona que tem, que não tem, se você já fez, tem aquela coisa toda, não precisa fazer de novo. Mas se você não fez, não importa onde você mora, tem que se vacinar, porque está complicado. Vai ser de forma gradativa essa decisão aí de todo o Brasil. Aqui alguns estados do sul e tal vão começar em junho, julho, assim, a obrigatoriedade, né? Mas não é a recomendação de que todos façam. Então, até eu acho que no final do ano eles pretendem vacinar quanto mais pessoas. Você sabe que eu acho que essa decisão, Carla, essa decisão, claro que tem um caráter preventivo, mas ao mesmo tempo tem um susto nisso aí, né? O governo federal tomou um susto, ele não esperava que a coisa ganhasse essa dimensão. Nós já temos casos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e começou a subir o negócio. E muitas mortes que eles estão divulgando. Sim, é isso que está muitas mortes que eles estão divulgando. E essa vacina, mas eu não tomei a vacina da febre amarela. Eu estou nesse dilema se eu tomo ou não tomo. Claro, agora com essa recomendação, porque o Rio Grande do Sul não estava entre os estados que tinha essa recomendação de tomar. E agora talvez eu mude de ideia, porque a própria vacina, ela é uma vacina perigosa. Ela não é uma vacina qualquer. Ela é uma vacina que pode dar uma reação e bem forte. Por isso que eles dizem que é para tomar só se precisar, mas exatamente. Até que ponto? O que é mais arriscado? Tomar a vacina ou ficar sem a vacina, né? Ou ter febre amarela? Não é obrigado. Mas é que eles dizendo que tem obrigatoriedade, eles estão se eximindo do problema. Entendesse? Porque antes eles disseram que não, era só quem precisava. Na verdade, eles estão se eximindo, Na verdade, da responsabilidade. Dizem os médicos que pessoas com mais de 60 anos precisam tomar cuidado. Tem que ter um certo cuidado. Tem que conversar com o seu médico. Essa é a recomendação. No caso dos ovos, ele é feito à base de ovo. Não é, eu já te expliquei que não é, não passa a informação errada. Porque tu tá querendo fazer piada e as pessoas... Qual é que é feita a do ovo é a da gripe. O que eu tenho que pegou? Não, ele quer puxar um assunto. Vacina amarela com babalá. Tu não conseguiu falar, né? Não, eu falei, mas ela é feita com o vírus vivo da febre amarela. Da febre amarela, mas ele faz isso. Por isso que pode dar uma reação forte. Eu quero mandar um abraço a um amigo meu, um guerreiro, um dos maiores empresários da área de supermercado do Rio Grande do Sul, o Marquinhos do Supercan.
Por que o Marquinhos é um dos maiores empresários? Ele sozinho construiu um império de supermercado da Restinga. Tu sabia que a Restinga é uma cidade dentro de Porto Alegre, mas Sim, nós sabemos. 250 mil pessoas. Nós sabemos, onde tem um altíssimo índice de criminalidade. Isso. É muita discriminação. Não é discriminação de Totofone, não. Que nem esses aplicativos que dizem ser processado. Sabe o que eles dizem? Santa Teresa, área de risco. Área de risco é Petrópolis, que tem um ladrão em cada árvore para assaltar. Presta atenção, tu sabe onde é que é a área de risco? Não, isso quer dizer que a área de risco é onde é que eu moro. Não, querido. Chicão, não te ofende. Mas coisa que as pessoas dizem pra ti. Não é pessoal. Não é pessoal, Chicão. Tu mora num lugar onde tem 2 ou 3 vilas ao redor. Nós aqui trabalhamos. Por isso que a nossa área não é de risco, eu já tive. Eu já tive táxi que não quis me Europa, trazer. que é o lugar que mais rola bala perdida, atrás da Vila Jardim, ali do Iguatemi. Eles não falam dos aplicativos. Por quê? Porque os diretores dos aplicativos moram lá. Bom, isso é outra coisa. Mas falo do Santa Teresa, tu não pode dizer. Mas é lindo, mas é perigoso. Não é perigoso. É perigoso então tá, Petrópolis, então que mais rola. Vê qual é o bairro que mais rouba o carro. O meu. Não é Petrópolis que mais rouba o meu é o mais, está entre os que mais roubam carros. É o meu. Sabe qual é onde tem o maior índice? De Botânico. Que o brigou com alguém da Padre Chagas? Não, eu acho que a ladruagem tem que sair tudo pra lá e roubar lá até. Não tá nada. Tá com demo no corpo hoje. O que eu fiz dessa vez? Nada. Deixa assim, não mexe com ele. Dona Magda. Muito quietinho. Eu estou falando, sou interrompido para ver o que o Vitorino está sentindo. Eu vou começar a boicotar. A tua musa, a tua amiga. Não, mas vou começar a boicotar a musa agora. Tu já me interrompeu para pedir um lenço, passar a meleca? De lá eu tava falando. Dona Maria Braga. Cadê o fair play? Eu não tenho meleca, não. Cadê o fair play? Cadê o fair play? Eu tava aqui do teu lado, eu levantava a cadeirinha, tu me interrompia, pedi pra olhar a fotinho. Ralava com ela e comigo. E agora hoje ele resolveu abrir a pochete. Deixa a minha pochete aqui. Deixa a minha pochete aqui. Aí ele começou a abrir a pochete. Não, eu não vou olhar o que tem dentro. Ele abre. Eu digo, tem batom aí? Tem barulho, tem não sei o que. Eu quero pegar uma bala. Não, tem Viagra, pra ver se salvar. Que bala! Eu não pode pegar uma bala? Claro que não, tá no programa de televisão. Falei com a Marjana me autorizou a entrar todos os dias no programa com pirulito. Porque é o maior charme que tem é o cara com pirulito na televisão. Tá pedindo. Isso é o estilo francês, eu fui lá pedir pra ela. Por que tu não vai trabalhar lá na França, então? Ah, mas e o pirulito na boca? O pirulito na boca, já tu quer o pirulito? Agora porque o Vitorino está sempre me provocando, dona Magda. A senhora que é a diretora do rolo aqui. O Vitorino vem só para me provocar. Não, o Vitorino precisa de um gancho. Assim que chegar essa menina Jéssica... Tu vai encaminhar para o Sérgio Não, e gancho daqueles. Desconta do salário, desconta do período de férias. Porque e na terceira, a partir de agora, a terceira vez sem justa causa. Por que essa brutalidade? Tu tá baixando com o padrão da coisa. Mas ele fala que... Ele fala que tu não entende. Eu tô falando do meu modus operandi na televisão. Ele tá falando que gosta de entrar com o pirulito na boca. E o advogado à tua altura. O que eu tô fazendo? Tem uma camisa verde... Abacate. Abacate com leite. Com leite. Eu não entendo. Ele diz que quer entrar no programa com o pirulito na boca. Eu acho graça e ela fica brava comigo. O senhor foi... É muito insinuante, queridinho. É muito insinuante. Todos riram. O Chico dizia que ele na viagem ele é muito insinuante. Ele fica insinuando também. Esse negócio do Chico também eu vou te falar. O Chico tá bravo. Eu vou falar, não tá. Eu já conversei com o Chico. Tá bravo. Eu já tô achando que essa coisa de tu pegar no pé do Vitorino responder, aí o Vitorino manda recadinhos como mandou antes. Seu Chico, eu quero dizer que é um prazer dividir. Eu acho que tu tá disputando o Chico com o Gustavo. Você sobrou essa pra mim. Tá, sim. Eu tô achando que tu tá disputando o Chico. Tu gosta de um Chico, hein? Mas que barbaridade agora. Dona Maria, depois eu. Não deve, desligue todos os outros microfones dessa bancada. Só quer saber do Vitorino agora. É só Dona Magda. Vem falar. Parou. As pessoas, eu tenho recebido uma série de pedidos aí para falar um pouquinho sobre a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial da França. Não é de novo, fala, Márcio. Da França. Em junho de 1940, a Alemanha nazista invade a França com as suas unidades Panzer, Ardenas, a floresta de Ardenas e chega até Paris, através dos seus blindados comandados, as divisões Panzer comandadas pelo general Hans Guderian.
que foi considerado pelos aliados um dos maiores generais da Segunda Guerra Mundial, como o coronel Skorzeny, Rommel e outros tantos generais alemães, pela sua astúcia, pelo seu conhecimento dessas coisas da arte da guerra, né, que é chamada de arte da guerra. Então, da minha coleção, tem uma coleção Rennes, que tem mais ou menos 108 livros, e aqui está França 1940, a catástrofe. Eu não sei para que câmera eu posso mostrar, vou mostrar para essa câmera. Esse livro é muito importante. Esse livro é muito importante, deixa eu mostrar. Esse livro é muito importante porque ele é ilustrado. Ele traz fotografias da Segunda Guerra e mostra todo o armamento que foi utilizado. A bem da verdade, a França poderia ter resistido à invasão alemã e poderia ter blindado, digamos assim, a entrada em Paris. Quando celebrado o armistício, o governo francês foge de Paris, deixando a cidade totalmente abandonada, e cria-se então a República de Vichy, sob o comando do general Pétain. General Pétain, que depois foi condenado à morte como traidor da França. Essa vitória da Alemanha sobre a França levou mais ou menos 30 e poucos dias. Quer dizer, em um pouco mais de um mês, a França foi totalmente anulada na Segunda Guerra Mundial. Isso deu a impressão a Hitler e seus comandados que ganharia facilmente a Rússia. A partir desse momento, ele determina não a invasão da Inglaterra, mas a criação da Operação Barbarossa, que em 1941 entra a Rússia adentro com seus 3 milhões de homens. Mas se você quer saber dessa coleção Rennes, que é fantástica, alguma coisa sobre a catástrofe que foi a invasão alemã na França na Segunda Guerra Mundial, consiga esse livro. Tá? É da editora Rennes. São em torno de 108 livros. Eu não tenho os 108 livros. Quantos tu tem dos 108? 100. Ai, que coisa 100. maluca. Faltam 8. São fantásticos. Não consigo. Abre a página, Mário, para a gente ver bem amarelado. Não, uma coisa mais linda, né? Eu já fiquei a primeira página. Esses livros, só para a câmera, para ver o que é um livro. Essa primeira página aqui mostra a entrada de Hitler. Aí, Mário, fica quieto. Em Paris, a Torre Eiffel de fundo, a presença de Hitler ali, junto com Albert Speer, que estava de aniversário ontem, até que falei a respeito do arquiteto do Reich, o homem que construiu o parlamento, o Bundestag, o novo Bundestag, Reichstag alemão, e que foi uma das grandes personalidades e também ministro do armamento ao final da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, quem gosta da França e quer entender tudo, merece ser lido. Se você quer conhecer a Segunda Guerra, veja que catástrofe foi a invasão da França pelos alemães em junho de 1940. Boa noite, Magda e bancada. Eu fico preocupada quando alguns telespectadores, ainda bem que são poucos, que pedem para o Gustavo Vitorino parar de falar Muquirana, vô do Badan e etc. Ele não fala nada tão ofensivo. E o programa é interessante justamente pelo que o Gustavo, o Chicão, o Marne e também você, Magda, comandando, é muito engraçado. Programas chatos já tem muitos por aí. Não mudem nada, pois está muito bom assim. Clair de Canoas. Isso é verdade. Foi eu que criei essa linha. Eu criei essa linha descolada. Vai ser um gesso aqui total. O Jorge Prado mandou uma mensagem super legal. Diz: boa noite, Vitorino e companhia. Um forte abraço para essa bancada pancada. Nossa, aqui tudo é pancada. Bem feito o Escaltofã. Tá lá do amiguinho dele, não levanta a cadeirinha dele. Tá cada vez baixando mais a cadeirinha. Viu só? Vai sentir falta. Mas eu vou explicar uma coisa pra maldade aqui. Aqui é todo mundo olho grande. Aqui ninguém gosta de ninguém aqui. Ai, que isso. Oi, Carla. É verdade, mas a gente tem que fazer de conta que gosta. Tudo bem, a gente gosta até as 9. Depois das 9 a gente vai embora pra casa, não precisa nem olhar. Nem atende o telefone um do outro. Nem atende o telefone um do outro. Tá, deixa a Carla ler. Oi, Carla, tomei vacina da febre amarela, tenho 60 anos, porque vou viajar para uma área de risco, não deu nenhuma reação. Ainda bem, abraço a todos, o Alceu. Daí o nosso telespectador Alfran diz que a vacina da febre amarela também é cultivada no ovo. Depois, boa noite, Carla, adoro o programa. Queria dizer que assisto todos os dias, não só pelas informações e notícias que são passadas, mas principalmente pelo Chicão Tofani, que é um showman. Viu?
Éricles Carvalho, de Canoas. Obrigado, Éricles. Viu? Olha aqui a piada... Esse elogio que me deixou extremamente feliz, extremamente contagiante. Então agora tu vai querer matar o seu Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí. Você é nome de remédio, gente? Parou. Olha, nome nobre. Nome nobre. Nome nobre. Nome na Polônia, não tô na Polônia. Ok, tu não é nada... Mas tu faz valer a tua nobreza aqui? Fui casado com uma polonesa, sabia que o polonês toma banho uma vez por semana? Não é só francês também. Eu 3 vezes por dia. Mas presta atenção, posso te contar. Certamente o consulado polonês e o francês estão adorando. Adorando, Magda, quando que o Chicão Tofani utiliza o seu QI do programa? Na hora que me convém. Ah, bom, então tá. Não, ele fez uma pergunta. Tu usou isso no charinho? Quanta insignificância. Olha aqui, ó. Mas, dona Magda, é o seguinte, eu estou sendo agredido, tá entendendo? Eu não sou advogado, eu não fico contando historinha para cliente, sabe? Eu vou começar a entrar no ringue agora do Vitorino. Tá, presta atenção. Porque o Vitorino está sendo belicoso comigo. Não, mas presta atenção de uma coisa belicoso. Assim, ó. Tu provoca, mas tu quando diz alguma... Presta atenção, tu não te queixou pra mim? Agora eu vou te responder, tá? Tu provoca ele. Tu adora provocar. E aí tu não briga com ele, tu não garante a mão quando ele te responde, agora tu vai te queixar pra mim? Mas você não é a âncora? Sim, mas eu vou ter que mandar todo mundo embora, então eu vou ficar sozinha, eu e a Carla só aqui, porque vocês três, quando se juntam, não dá. E a cadeira dele continuou... Vai cair. Vai. Aí você põe contra o programa, contra a produção, não contra mim. Eu vou até deitar aqui, ó. O que tu acha? Pra mim tá tudo bem. Eu acho que amanhã tu vai estar no gancho e vai descontar da tua mas tudo vai bem. descontar do teu salário. Mas a produção tem que levantar a cadeira, não eu. Já te disse que está na incubadora. As cadeiras estão na incubadora. Parei que eu levanto aqui agora. Não, agora não. Não vai levantar. Põe a mãozinha aqui, deixa comigo. Tá certo. Olha só. Não vai fazer. Olha só. Boa noite, Magda, presta atenção. Ele põe a mãozinha para levantar. Referente a tomar vacina da febre amarela, vamos de novo. Referente à vacina da febre amarela, fui tentar fazer num posto. Chicão, brincadeira tem limite. Tá, agora tu vai começar de lá, tu vai começar a conversar com os daqui. A cadeira também tem limite. Não, o que nós vamos fazer? Não adianta. Essa cadeira não levanta. Ontem ele já tentou. Tem as que levantam, as que não levantam. Tá bom, viu? Tu e o Mário sabem bem como é que é isso. Eu peço a minha direção que resolva essa bronca, eu não posso ficar discutindo cadeira. Que não levanta. Mas é verdade, tem umas que levantam, outras que não levantam. Vamos lá, Cristina Galo. O senhor já tá no Cristina time. Galo escreveu assim: referente a tomar vacina da febre amarela, fui ao posto e me disseram que só com um atestado médico dizendo que preciso tomar. O que faço? Obrigado, Maria Cristina. Maria Cristina, nós vamos te dar o endereço do Ministério da Saúde, que está dizendo essa monte de besteira para nós e não está avisando a base, né? Diz que tu vai viajar. E tem que realmente ter um atestado médico, entendeu? Justamente porque tem pessoas que podem, pessoas que não podem. É complicado, até pelo risco que tem. Eu acho que as pessoas não devem, assim, aleatoriamente... Ela é feita com vírus ativo? Com vírus ativo. Daí o perigo. É muito perigoso, é com vírus ativo. Olha aqui, ó, a boa noite da bancada. O governo assustou-se com o surto da febre amarela, difundindo orientação para a vacina contra essa moléstia. Porém, a vacina contra o H1N1, que sempre ocorre na campanha de vacinação de forma tardia, no meu entendimento, considero que a vacina contra a gripe deveria ser começada, já ser administrada à população, no máximo a partir da primeira quinzena, em tempo. A vacina contra a febre amarela, que eu fiz em 2017, quando apareceram os primeiros casos, e porque estava completando 10 anos da primeira vez que havia tomado a mesma, a Denise de Bagé. Só que isso aí, o problema dessa vacina é o vírus ativo. Esse é o problema dessa vacina. Perigoso. É muito perigoso mesmo. Então, agora eu te pergunto uma coisa, Maria. Fofoquinha. Então, como é que o Ministério da Saúde autoriza uma vacina perigosa? Mas é a forma... Mas aí, o que é mais perigoso? Ir para uma área de risco, ter febre amarela e acabar morrendo de febre amarela? Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde adverte, vá ao médico. Por isso que eles pedem um atestado médico para você ser vacinado. Quem tem idade avançada tem que ter o atestado. Ô, Chicão, deixa eu contar uma coisinha para você, fofoquinha, só nós aqui, os milhares
Tu viu que o Donald Trump está enrolado agora com um babadinho lá que não deu certo. Não, vamos de novo. O Donald Trump está enrolado porque não é babadinho. As pessoas querem saber. Peraí, eu tô conversando com o Chicão aí. Não, mas aqui tu tem que... O babadinho tem a mesma linguagem. Uma loira. Isso, é um babadinho loiro. Ele pagou $130 mil para uma prostituta que ele teve relações com atores. Não, peraí. Ele teve relações com uma prostituta nos Estados Unidos há muitos anos atrás, né? E fez um acordo de confidencialidade com ela. Deu a ela $130 mil para que ela mantivesse silêncio em relação ao relacionamento dos dois, visto que ele já era casado com a dona Ivana Trump. O que aconteceu? Ela agora mandou o advogado dela procurar... Melania. Não, agora sem brincadeira, vocês estão fazendo programa de televisão. Então, assim, o que aconteceu? Ela mandou constituir um advogado para que entrasse em contato com o Donald Trump. Ela quer devolver os $130 mil e quer o direito de contar a história. Em dólares. Aí o que aconteceu? No final de semana passado, Marne, 2 redes de televisão americanas ofereceram milhões para ela. Fizeram uma matéria com o advogado dela. E aí o pessoal, eu acho que a CBS... procurou ela para fazer o programa 60 Minutos, que é o programa mais badalado de investigação da televisão americana. E ela grava quinta-feira os 60 Minutos contando tudo. Por isso que a senhora Trump está... Porque fez sexo com o cara, hein? Sim, mas parece que tem mais coisinhas. É que depende de que tipo de sexo ela fez com ele. Tem uma coisa que é, uma coisa que não é. Às vezes pode escândalo, ser que a prostituta que ele procurou. Então, enfim... Com aquela mulher maravilhosa. Ela não gosta de ser chamada de prostituta. Ela diz que trabalha por dinheiro. Ela é atriz de filme pornô. Ela é até bem conhecida. Usa um nome de guerra como a artista, mas o assunto cresceu essa semana nos Estados Unidos. E, olha, vou garantir uma coisa para vocês. No próximo domingo, o programa 60 Minutos vai ter maior audiência. Essa maior audiência nos Estados Unidos dos últimos... Vai ter mais audiência que o Super Bowl. Com certeza. Agora, eu concordo com você. O que ela vai contar? Olha aqui, somos telespectadores assíduos, já fizemos vacina, febre amarela há 10 anos, precisamos refazê-la. Não, a recomendação é que quem já fez não precisa fazer de novo. É o que se diz até agora. O nosso Rafael Neto diz que tem 65 anos, não pode tomar a vacina, diz que vai usar a camisa da Alemanha, pois quem é amarelo foge. Olha, humor. Consegui uma coisa inédita. O livro emprestado do Marne. Não acredito. O Marne emprestou um livro. Já coloquei meu nome. E aí já botou o nome dele, pra garantir. Carimbou e tudo. Tu vai ler, Carla Krieger? Claro que eu vou. Não, e embaixo tem prazo de entrega. Eu vou ler muitos livros. Não, e embaixo tem prazo de entrega. Me da Dorian Gray para alguém ler. Eu reciclo. Tem algum lá do Carlos Zéfiro, Marne, para me prestar? Chicão Tofani, o Carlos Eduardo Soletti pergunta assim, é impressão minha ou o Chicão está com as unhas compridas? Abraço a todos, Carlos Soletti. Tá deixando crescer a unha? Tô, sim. Eu acho legal, quero pintar as unhas. Então tá, viu, Soletti? Viu? O Soletti mudou. Coçar a orelha. Dizem que durante esse giro do Lula ao Sul, isso é uma piada que já é antiga, mas vamos lá. Durante um discurso ele disse de forma bem inflamada, no bolso desta calça nunca entrou um dinheiro roubado. Um gaiato da plateia gritou na mesma hora, tá de calça nova, hein, parceiro? É antiga, mas vale para descontrair um pouco. O senhor Lula está procurando sarna para se coçar. Ainda age como dono de universidades, mas continua dividindo o país com suas incitações contra tudo e todos. Que a justiça faça sua parte e o prenda e que ele fique lá 12 anos, diz o Paulo Costa, de Sapiranga. E depois, nossa telespectadora, oi, amo o programa de vocês, eu e meu marido não perdemos nenhum, beijos a todos. Queridos. Só que não botou o nome. Que o final é 6762 do celular dela. Quem foi detido na França, hoje, já que nós falamos na França, foi o ex-presidente Cocó. O Nicolas Sarkozy. Foi detido, né? Forte. Hoje foi detido. Sobre irregularidades da campanha dele, A campanha dele recebeu o dinheiro da Líbia, do Gaddafi.
recebeu dinheiro do Gaddafi. Então, eu vi a imagem dele colocando o paletó, colocando a roupa, tá, para ir depois rindo, né? Tá levando na brincadeira tudo isso, mas a justiça francesa não é fácil. Eu li a biografia do Cocó, do Sarkozy, há algum tempo atrás. Até eu e o Vitorino fazíamos um programa nessa época na Rádio Pampa, quando eu li esta biografia, né? Ele casou, o pai dele era meio aventureiro, casou-se com a filha de um médico judeu em Paris, e um médico bem relacionado, etc. E essa era uma moça muito culta, muito instruída, a mãe do Sarkozy, né? Daí advém o nome dele. Ele ficou muito tempo sem falar com o pai dele, depois fez as pazes com o pai dele, vi muitas fotografias dele com o pai. Então ele teve uma formação muito boa. A família judaica sempre observa este aspecto da formação intelectual, do arcabouço intelectual. Eles são fantásticos, eles exigem dos filhos, vamos estudar, é a única forma de ser diferente. Então, ele cresceu dentro dessa origem. Foi o prefeito mais jovem da história da França. Foi o prefeito mais jovem da história da França. Com 20 anos, ele já era prefeito de uma cidade. Cresce politicamente até ascender à presidência da República Francesa, que, sinceramente, é uma honra, né, ser presidente. Esse François Hollande, que para mim foi o pior presidente da história da França, porque era o presidente flan, né? Porque era mole, né? O Sarkozy ainda está casado com a Carla Bruni? Carla Bruni. E ela já aprendeu a cantar? Ela canta direitinho. Carla Bruni é o maior sucesso na Europa. Ela é mais bonita. Linda a mulher é lindíssima, a italiana lindíssima. Sarkozy, para mim, Mari, eu conheci o filho dele é DJ numa festa no Café de la Musique, em Santa Catarina, 3 anos atrás. Sarkozy, para mim, foi um dos melhores presidentes da França. Ele foi um cara de personalidade, um cara de atitude, sabe, em conflitos que a França estava envolvida, e acho um cara extremamente fashion, está sempre em eventos esportivos. Acho que um presidente de canal. Ele foi bom gestor mesmo, isso os franceses reconhecem. Então, ele está achando que isso aí vai provar que não recebeu dinheiro do Gaddafi. Diz que foram milhões e milhões de dólares ou libras esterlinas que ele teria recebido justamente para auxiliar na campanha dele. Porque a campanha dele foi muito forte. Ele dominou, ele havia se separado da primeira mulher, aí casa com a Carla Bruni logo após, e houve uma confusão. Num país como aquele é uma coisa complicada, né? Ele, uma personalidade, né? Os franceses adoram a cultura. A França é libertária, eu não sei se ele enfrentaria mas é que foi muito, muito em cima, assim, sabe? Troca uma pessoa que já tem mais idade, não sei o que. As pessoas se enjoam. Se enjoam, claro. As pessoas estão todas enjoadas uma da cada outra. Só não se separam por causa do bife. O bife faz não se separar. Porque o bife inteiro é mais ou menos. Agora, só metade do bife é horrível. Bife de garrão deve ser. Não interessa. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda e bancada. Magda, tem uma amiga que tem um fetiche, diz o Rafael Correia. Qual é o fetiche? Ficar sozinha com o Marne na sua biblioteca. E o Mário só discutindo. Elite, vai pra Goethe, cai pra Strauss, e a mulher lá, e vem Wagner. Vou contar pra vocês rapidamente. Bom, ele fala no cara aquele, o alemão, aquele que eu nem falo mais, né? De tanto que ele fala aqui. Qual é o Nietzsche? É esse. Friedrich Nietzsche? Pois é, imagina. Agora é pra terminar, agora é a hora do Nietzsche. É a hora do Nietzsche. Não tem nada a ver esse Nietzsche. Mas como nada a ver? Cara feio. Um homem com a sua cultura. Que cultura? O Nietzsche é um homem só que me faltava pra acabar de vez com o programa. Feio, nada a ver, não ganhava ninguém. O caráter do Nietzsche. O cara que não ganhava ninguém. Então vamos mudar de assunto, vamos falar de qualquer outra coisa, mas pegar o programa pra feio. Foi ele que começou. Não, vocês que ficam lá incitando. Eu avisei aqui há algum tempo atrás que o Chile começaria a ter problemas na sua previdência social. Estourou. Hoje o governo chileno anunciou muito discretamente a necessidade de algumas mudanças na previdência social chilena. Lembra, Marne, que nós comentamos que na época o Stanislau Ponte Preta, lembra? O Sérgio Porto disse que a unificação da previdência social no Brasil era muito bacana enquanto entrar dinheiro. Quando começarem a bater com um umbigo no balcão, a coisa muda de figura. Olha o que aconteceu e no que virou a Previdência Social brasileira. No Chile foi muito bacana quando fizeram a unificação. Só que agora o balcão começou a ter fila. A unificação foi feita na época do Pinochet ou depois do Pinochet? Depois do Pinochet. Bom. Depois do Pinochet.
Olha E aqui, aí, ó. essas mudanças trouxeram uma série de problemas lá que não adianta, o cálculo atuarial não fecha. Você tendo muita gente para receber e pouca gente para pagar, não fecha o cálculo atuarial, que acontece no Brasil, né? Olha, o nosso telespectador, Jorge Edemar Kowalski, de Gravataí, escreveu de novo, fazendo uma retratação. Boa noite, Magda. Acredito que tenha me excedido com o meu comentário, mas achei que tivesse sido engraçado. Pensei, inclusive, que o fair play fosse algo dominante no senhor Chicão. Percebi a sua irritação. Ficou feio pra ti, Chicão. Tu acha que ficou feio pra mim? Não tá nem aí, que o cara tá falando. Feio pra mim, Deveria tá ter mais pouco de respeito. Com relação ao escândalo que está prestes... Ele me ofendeu. É verdade, respeito e ficou feio. Ficou feio pra ele que me ofendeu. Ele não te ofendeu. Ele Fez uma brincadeira. Ele foi educado. Eu fiz uma brincadeira, Mas ele, novo analgésico. Ele pediu, inclusive, retratação. Tá. E por que não faz uma retratação da minha pessoa que ele me ofendeu? Seja inteligente agora, só um pouquinho. Não vai doer. Ele se retratou do que ele te disse. Ele não está te pedindo uma retratação. Ele mandou um e-mail para ti para se retratar. E você porque deveria 181, tu tá hoje está 160. Isso. E você deveria ser educadinho e dizer para ele. Mais inteligente. Tá certo, Vamos lá, Mário Marcelo. Obrigado pra me dar moral. Tu sabe que para... O cara que vai de umbigo e dá bimbada. Vai do quê? Vamos, Mário Marcelo. Não peço para repetir, faça favor. Artistas gravam vídeos pedindo a Carmen Lúcia que resista, né? Os artistas estão todos eles, a Juliana Paz, o Antônio Calone, o Marcelo Serrado e mais uma dezena gravaram depoimentos de apoio à ministra Carmen Lúcia. A presidente vem resistindo às pressões dos setores petistas para que leve à pauta do plenário da Corte a questão do início da execução penal em regime fechado após decisão judicial de segunda instância, como pode ser o caso do Lula e de outros tantos. Ela não vai voltar atrás. Eu senti no depoimento dela, quando o jornalista da Globo pergunta para ela, mas a senhora está recebendo muitas pressões, ministra, e ela não disse sim, não disse não, e permaneceu firme. Não podemos mudar. Isso é apequenar o nosso judiciário, apequenar a nossa posição de tudo isso. Eu acho que ela está absolutamente certa. Agora, para favorecer um cidadão que já foi condenado, aí vai ser o vexame total da República Federativa do Brasil, né? As pessoas já não acreditam na justiça. Acontecendo isso, vai ser pior ainda, se acontecer. Não acredito. Bom, Marne, se o STF mudar o entendimento, ninguém que tenha dinheiro vai preso mais no Brasil, não importa o que faça. Porque o volume de recursos que vai ficar aberto é tamanho em Brasília, que os advogados já vão trabalhar inicialmente só preparando os recursos ao STJ, o recurso especial, ou ao STF, o recurso extraordinário, na certeza de que um recurso desse é julgado em 4, 5, 6 anos. É a impunidade total e absoluta. Vai ser total e absoluta. Alguém para ir no Brasil vai precisar no mínimo 10 anos. Porque ele vai ter que ser condenado em primeira instância, em segunda instância e aguardar a decisão em Brasília. Só que tem uma coisa, vai precisar ter advogados pagando bem. Sim, pois é, mas eles já tem, né? Mas só que é o seguinte, é muito dinheiro, Sim, uma hora... Acaba. Não, é que assim, o Brasil vai se tornar legalmente a sociedade mais injusta do planeta. Quem tem dinheiro não vai preso. Aquela coisa que todo mundo é igual perante a lei. Isso é mentira. Isso não vai ser pior ainda. Olha a papagaiada. A gente já está vendo hoje. Exatamente. Olha a papagaiada que fizeram com o caso da Adriana Anselmo. Mandaram ela para casa para cuidar dos filhos. Tem centenas, milhares de pedidos iguais que eles não julgam. Da dona Adriana Anselmo julgaram rapidinho. O seu Gilmar Mendes lá preocupado com o processo do amigo dele, o Barato, das baratinhas lá. Sim, porque aliás foi que alguém disse aqui agora há pouco, e não consigo dar vencimento do que tu falaste, que ele fez isso, não mudou nem nada, é para poder ter cobertura depois para queimar os cartuchos com o Baratinha, o pai da Baratinha. O que está acontecendo aí? O que a gente está vendo é o seguinte, um ministro recebe 40 processos iguais, ele escolhe o que ele quer julgar, o resto deixa na gaveta. Então, o Brasil vai virar um país, mas vai se transformar escancaradamente do país do clientelismo. Vai ser clientelismo direto. Vitorino. Ninguém mais vai para cadeia, Marne. Eu sei, a mulher do traficante nem pediu, né, prisão domiciliar por causa da filha. Você viu? Agora vão ter que dar para ela também, né? Se der para a Adriana Anselmo. Sabe o que vai acabar acontecendo? Alguém vai sentar em cima do pedido e não vai julgar.
não precisa negar Não é que para não ninguém contrariar. vai ser preso. Pobres serão presos. Sim, pobres. Ricos são presos. Pobre vai preso. Vai preso. Rico, Pobre não. vai preso. E sabe o que me indigna? Ontem a gente estava brincando com aquele cachorrinho lá de Novo Hamburgo. E eu lembrei daquela história, Mário, do menino lá em Curitiba que ficou 2 meses preso porque estava roubando um livro de química e um livro de geografia para fazer o vestibular. Para estudar para o vestibular. O menino foi pego na saída de um sebo lá, que vende livros usados, foi pego escondendo 2 livros dentro da blusa, um livro de química e um de geografia. O menino queria um livro preso, e o menino disse que eu queria para estudar, para fazer o vestibular. Esse menino ficou 2 meses preso, até que alguém lá em Curitiba, Defensoria Pública... Não, foi a imprensa que divulgou, e aí apareceu a Defensoria Pública lá e só conseguiu soltar o rapaz. Isso, né? Esse é o Brasil. Que país é esse? Esse é o Brasil. É a discriminação social. Mas isso sempre foi, né? É a maior discriminação. Agora está mais descarada. Social, né? Quer dizer, a pessoa Mas não que tem apareceu dinheiro- ninguém de vermelho lá, a esquerdinha, ou não sei o que, não apareceu ninguém para dizer, pô, o menino quer estudar, tia. E não apareceu ninguém de direita também. Menino quer estudar. Ninguém de direita também. E o Não dono apareceu do ninguém, né? estabelecimento também não teve a mínima sensibilidade. Porque se trabalha com livros, deveria dizer, não, meu filho, não precisa roubar, me pede, estuda e me Eu te devolve. dou, te Agora eu empresto. te dou, te empresto, ou qualquer coisa do Imagina, tipo. esse cidadão ficaria na história desse Não, menino. e ele porque deveria, esse menino vai ser um inclusive, vencedor. Ele Vai. deveria fornecer os livros desse guri daqui para frente. Isso, esse menino, anotem, esse Para menino, ele não representa nada, mas para esse menino vai representar o futuro. esse menino vai ser um vencedor. Esse menino vai ser, eu lembro a história do coordenador do Ministério Público Federal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esse cidadão, eu li o livro dele, está me fugindo o nome dele agora. Eu li o livro dele. Esse cidadão era faxineiro no Pará. Marne, ele era faxineiro. Hoje é juiz. Hoje ele é o coordenador do Ministério Público, procurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ele me levou um livro na Feira do Livro, que ele contou a história dele. Eu me emociono li o livro. Esse cidadão era faxineiro. Emociona. Os intervalos de almoço, ele levava os livros para estudar, passou no vestibular de Direito, fez o curso de Direito trabalhando em atividades modestas, cresceu, fez o concurso, passou. Hoje é um respeitabilíssimo procurador federal. Eu sempre cito aqui o Baruch Spinoza, o grande filósofo holandês, que dizia: a essência do homem é a vontade. Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, de estudar, de crescer na vida, as adversidades, o caminho impérvio, as pedras que você vai pisar e vão machucar os seus pés, elas só farão você subir. As pessoas sobem, as pessoas que querem, as pessoas que têm poder, que têm força, elas... desde que tem o escopo, desde que tem o objetivo, tem o alvo, elas vão sempre chegar lá, como o caso esse que o Vitorino contou. Eu gostaria, sinceramente, de ler esse livro. Eu tenho ele lá em casa. É um livro gigantesco que conta a história dele. É muito bonita a história dele. É uma história de superação, de trabalho, de dedicação. Você ter um rapaz, um menino que trabalhava de faxineiro e hoje é uma autoridade. É uma autoridade, é um procurador federal. Pô, sabe? Belo exemplo. Esses exemplos, eu não vejo um canal, eu vejo canal de televisão entrevistando o protesto que quebrou não sei o quê, um invasor de terra dando discurso na frente de um canal. Agora, um cidadão desse, ninguém entrevista. Para dar o exemplo, olha, isso aqui é um sinal de vitória, isso aqui é um sinal de sucesso. Mas não é muito comum, né? Sim, porque tem por jogador que era não ser morador de comum rua, é que tinha que Sim, Eu mas concordo olha que contigo. bonita a história. Claro, o que nós concordo. precisamos levar aos jovens... Exemplos. Exemplos como esse. Quer dizer, pô... Como foi o Guga. Lembra o Guga? Sim, mas ele não tem vergonha de contar. Eu fui faxineiro. E qual é o problema? Pelo contrário, tem que ter muito orgulho de dizer, Eu fui né? faxineiro. Hoje eu Tem tô que ter onde eu muito tô orgulho. porque eu estudei, eu ralei. Sabe, um cara desse tem que ser entrevistado, tem que ser exemplo. Marne, alguns dos nossos telespectadores, foram muitos, entre eles está o Luciano, que disseram que tu sabe tudo, que tu entende tudo de Aguinaldo Timóteo. Porque... Se é uma insinuação Não, maldosa... querido, não é. Ai, por favor, ouçam só o que eu estou dizendo. olha pra mim, Mas tu olha para os canalhas e não vai ter... Olha para mim. Olha para mim. Eles estão dizendo que tu sabe tudo, porque diz que o cara não é disso, que o cara vai pedir desculpa, que não sei isso que eles estão falando. Depois ele pediu... E aí eles estão mandando, porque o que acontece? Eles mandaram o vídeo onde ele pede desculpas. Foram muitos os telespectadores. Canalha, tu viu? Como é que eu tenho? Canalhas, vocês são. Nossa, canalha. Não você, eu não. Eu tô Tu sim, fora. os dois.
Não é os dois, né? Não, vizinha, peraí, eu não ri nada. Vizinha? Não, agora não. É que ele olhou pra mim, eu digo, não tem nada que olhar pra eles, olha pra mim que tô falando contigo. Tia, não me trata mal, eu gosto tanto da sua pessoa. Mentira, Cara, falsa. Me encheu de osso antes de entrar no Cara, ar. entende tudo de Agnaldo Timóteo. Seu filho da picada. Seu maior handicap que o cara pode ter. É um amigão. Eu não tenho nem isso. Eu vi ele ajudar muito mais gente que vocês possam pensar. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. A composição da vacina da febre amarela. Constituída de vírus vivos atenuados, derivados da linhagem 17D, que não faço a menor ideia do que seja, cultivados em ovos embrionados de galinha. Cultivado em ovos. Então é outra coisa. Está aí, Alessandro Toledo, obrigado pela informação. Então tem o ovo. Peça desculpa Mas porque ela, você a me menina, xingou. já tinha dito. Viu como vocês não prestam atenção no programa? Não, eu falei do ovo do Chicão aqui e a senhora, o Chicão estava falando negócio do Dona ovo, eu Magda, falei. vocês depois. não. A E senhora produção me xingou. acabou de me Não tem dizer que nada está que ouvindo ver. todo o programa com Eu não tenho detalhes. nada que ver Que com bom, ovo. é o trabalho que É, eu com faço. detalhe. Detalhe. Adoro todos vocês. Nada de suspender o Vitorino. O programa está muito bom. Deixa a cadeira do Chicão cair. Beijos. Não tem pra Elizabeth onde Oliveira cair. do Não tem Jardim pra onde cair. Você Botânico. fez de propósito. Ele já tá pra tentar cocado me- aqui. Me ridicularizar, mas eu tô acima disso aí, entende? Pra mim tá tudo bem. Então, tudo bem, Chicão, fica tudo resolvido assim. Mas a Daniela, que eu conheci lá na formatura da nossa produtora, da Monique, ela que estuda enfermagem na FADERGS, manda dizer para você, Marne Barcelos, que adora e admira muito a tua cultura. Muito obrigado. Ela lê e gosta muito do Schopenhauer, do Nietzsche, do Tolstói. Estou lendo agora Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Beijos a todos, em especial para o Marne Barcelos. Muito obrigado. Karamazov é uma obra-prima do Dostoiévski, né? Ele fez outros livros fantásticos. Ele era uma figura notória dentro da cultura russa. Os russos tiveram uma época, né, de grandes escritores. Depois, com a assunção do trotskismo, dos bolcheviques, da Revolução de 1917, quando o czar foi assassinado a mando do Lenin, né, e outros tantos foram assassinados, houve um período de obscurantismo dentro da União Soviética criada a partir daquela época. Mas depois, esses grandes autores ressurgiram com muita força no mundo inteiro. Tolstói, Dostoiévski, Bukowski e outros tantos. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Vitor Hugo Weber, Vital Weber, ele é do bairro Cavalhada, aqui na Zona Sul, e ele manda um e-mail dizendo para o Gustavo Vitorino: gostei muito da tua gravata de balas de menta, doutor Vitorino. Balas de menta? Ele enxergou balas de menta. Pode ser, original. porque a imagem a pessoa é uma coisa estampada, a imagem a pessoa, legal. a leitura que faz na TV. Valeu a diversão. Isso aí. Ô Magda, deixa eu levantar uma questão aqui interessante. Oba. Nós, muitas vezes, lá na Rádio Pampa comentamos sobre isso, o Mário já falou sobre isso, eu falei sobre isso também, que é aquele preconceito em relação a marcas de automóveis. Nós, há muito tempo atrás, quando os japoneses começaram a lançar as marcas no Brasil, há cerca de 30 anos, tinha aquela coisa, estão imitando francês, imitando americano, carro vagabundo japonês. Os japoneses fabricam alguns dos melhores carros do mundo. Bom, aí depois vieram os coreanos, uns 15, 20 anos atrás. Arrebentar. Foi feito o mesmo comentário. E coreano tentando imitar japonês. Pô, hoje você tem a Kia e outras marcas coreanas que fabricam alguns dos melhores carros do mundo. Hyundai. Quando começaram a surgir esses chineses entrando no Brasil algum tempo atrás, eu digo, eu não vou entrar nessa de novo. Não vou queimar a língua outra vez. E não é que a gente acertou. A Mercedes anunciou, a Geely anunciou no final de semana a compra de uma participação e o maior acionista individual da Mercedes, divisão de auto de passeio. Lembrei de A Geely já tinha comprado a Volvo sueca, que é um patrimônio sueco, os chineses foram lá e compraram. E a Lifan já anuncia negociações avançadas com a Fiat para adquirir o controle acionário do grupo Fiat Chrysler.
A Fiat comprou a Chrysler, agora os chineses querem comprar o grupo Fiat Chrysler. Duas coisas. Ou seja, Marni, do jeito que está indo, os chineses vão Dominar o mercado automobilístico em 10, 15 anos. Só. Eles já estão com tudo, já estão com boa parte da energia. E para o Chicão, uma notícia assustadora. Ele que gosta de coisas fashion. Os chineses estão cercando Maranello. Eles querem comprar a Ferrari. Querem comprar a escuderia de Fórmula 1 e a marca Ferrari. E olha, amigo, tem zero que não se acaba mais na proposta deles. Os chineses compraram a Inter de Milão, compraram o Milan. Só não vão conseguir comprar a Ferrari e a Juventus, que a família Agnelli não vende isso. É uma coisa que vem desde o tataravô. Eu acredito que a Fiat vai ser vendida. Dinheiro, mas dinheiro é dinheiro, meu amigo. Mas é tão trilhardário. Não, e já está dando os chineses, que os chineses têm uma coisa que o mundo não tem. Eles têm um banco estatal lá que financia tudo. Trilhões de dólares. Então, se você é um investidor, um empresário, e você tem boas relações com o governo, leia-se, é da turma, eles, olha, quero comprar a Lacoste. Quanto é que você precisa? 10 bilhões de dólares. Tá bom, tá aqui, financia. O cara vai lá, compra e vai pagando o banco chinês. Com faturamento. Então foi lá na China que o presidente, enfim, estava tentando fazer o cargo vitalício? Sim. Já como fez. É que foi? Já fez? Não é cargo vitalício, não é cargo vitalício. Ele aprovou uma alteração na Constituição chinesa que permite reeleição indefinidamente. Indefinidamente. É a mesma coisa. Praticamente. É mais ou menos o que o Maduro fez na Venezuela. O Maduro fez na Venezuela. Só muda o Evo Morales. Quem não votar nele morre. O Evo Morales fez também, coisa e tal. Eu não comentei com vocês desde o início do programa. Na Rússia não precisa se eleger indefinidamente. Não, já tá lá. Não, porque os adversários do Putin tudo morrem envenenados. Morre, né? Eles tudo comem comida estragada. Gustavo Vitorino, nós já tínhamos comentado aqui no programa, há um tempo atrás, uma apreensão de armas que a polícia nossa daqui tinha feito, né? E o que foi hoje a apreensão de um arsenal com mais de 100 armas aqui pertinho em Alvorada. Elas eram vendidas numa fábrica clandestina e por valores que variam de R$1.000 a 15 mil em média. E o cara reformava as armas. Ele pegava, por exemplo, o cabo de uma, com não sei do que, ele montava, ele locava as armas. Eu sou bandida, vou lá, faço o aluguel de uma arma, vou ali, assalto, e ele estava locando o arsenal que foi preso, que foi visto, eram 400 milhões, então assim, é uma coisa louca. Que sabe? Isso? Todos os tipos de armas que vocês possam imaginar, dos mais simples até esses fuzis, essas coisas mais requintadas. Ele reformava e alugava. Ele reformava. Olha as imagens. Aí, tá aí, essas imagens. Que isso? Foram muitos anos foi mais de um ano de investigação, enfim. Mas olha a quantidade de armas. Ponto para a equipe do DENARC. O DENARC está maravilhoso, né? Agiu. Eu fico imaginando, hein, Mário, se a nossa Polícia Civil tivesse mais profissionais, mais estrutura. 1 ano e 2 meses eles levaram nessa investigação até chegar nesse momento que chegaram hoje. Pois eu queria deixar uma perguntinha, então, já que essa... O delegado Mário Souza, que é o que é da investigação, o delegado do DENARC, do DENARC, ele é sensacional, ele é sensacional. Agora, eu quero deixar uma perguntinha aqui. Aquele policial que foi assassinado na frente da sua esposa, numa diligência, eu queria saber onde estão os vagabundos, ou o vagabundo que puxou o revólver e matou ele. Queria que alguém me desse uma notícia. Né? Eles agora, essa semana, falaram sobre isso. A última notícia que eu queria que ele tivesse solto, mas eu, no fundo, torço para que ele seja solto. Porque aí não vão prender mais ele. Claro que não. E eu gostaria que a polícia não prendesse mais gente. A melhor pena é aquela de não ir para a prisão. Eu contei a história daquele xerife. Contei a história daquele xerife lá no estado da Flórida. Um xerife lá no estado da Flórida, perto de Orlando, ele... Não precisa ir embora, é só ficar um cidadão, um psicopata lá, estuprou uma moça e a matou depois. E nos gritos dela, que estava sendo morta, estrangulada, um policial acorreu e ele matou o policial a sangue frio, matou os dois. E a polícia, imediatamente, os vizinhos, gritos e morte, tiro, e o cara saiu com a caminhonete e chamaram a polícia saiu atrás. O sujeito parou a caminhonete e saiu atirando na polícia e encostou um com o carro atrás do outro assim.
mataram o cara. Aí vem uma repórter, sabe? Porque lá também tem idiota, né? E a repórter, por que ele foi morto com 68 tiros? Aí o delegado, o xerife falou para ela e disse assim, porque acabaram as balas. Sabe o que aconteceu? Na eleição para xerife, agora em fevereiro, ele foi eleito com 98%. Mas evidente, o herói. Claro, é um herói. Mas a pergunta da repórter, por que ele foi morto com 68 tiros? Acabaram as balas. Mano Barcelos, aniversariantes de hoje. Primeiro aniversariante foi o presidente francês, o senhor chamado René Coty, que foi presidente na década de 50, foi presidente francês, depois entra no páreo o general Charles de Gaulle, que foi o grande general que resiste a Hitler, resiste à Alemanha, vai para a BBC de Londres fazer campanha a isso. E o René Coty foi nesse meio aí, foi um presidente altamente democrata da França no pós-guerra. Beniamino Gigli, que foi o grande tenor italiano, muito famoso no mundo inteiro e que não há quem não goste da música italiana, todo mundo gosta, que não conheça Beniamino Gigli. Menotti Del Picchia, que é poeta, escritor e pintor, é brasileiro também. Nora Ney. Nora Ney era uma cantora que tinha uma voz muito grave, né? Tinha uma voz grave, e ela foi casada com Jorge Goulart, que era outro cantor, que no final da sua vida teve um câncer nas cordas vocais, perdeu a voz, imagine, para um cantor, e entrou em profunda depressão e depois morreu. A Nora Ney também já faleceu. A Sônia Ribeiro. Sônia Ribeiro foi uma apresentadora da TV Record, casada com Blota Júnior. A Sônia Ribeiro foi uma das mulheres mais elegantes da época da TV Record, dos grandes festivais que ela apresentou, os festivais Record no Teatro Consolação, lá na cidade de São Paulo. Ela era radialista, a neta dela hoje é a correspondente da TV Bandeirantes lá em Paris, né? Excelente profissional. Renato Salvatore. Renato Salvatore foi um ator italiano que morreu ainda com seus 40 e poucos anos de idade. Ele se consagrou num filme chamado Rocco e Seus Irmãos. Foi um filme estrelado por Alain Delon, Rocco e Seus Irmãos. É um clássico do cinema e talvez o melhor filme feito pelo Alain Delon. E o interessante é que ele foi dublado no filme. Ele não falava italiano, ele foi dublado no filme, porque lá na Europa é muito comum isso. Paulo José, meu querido Paulo José, completando hoje 81 anos, o grande ator, grande diretor, nascido aqui em Lavras do Sul, foi para o Rio de Janeiro, fez uma grande carreira como diretor e como ator lá na Globo, foi casado com uma das mais extraordinárias atrizes da televisão brasileira, que sem dúvida alguma foi a Dina Sfat, né? Darlene Glória, que fez Toda Nudez Será Castigada. Está viva. Está viva, está completando hoje 75 anos. A Darlene Glória, que era, inclusive, a queridinha do Nelson Rodrigues para fazer as suas peças, filmes, etc. Né? A Darlene Glória se converte a uma religião e depois desapareceu. Deve estar... Então elas gostam. A Mara Maravilha, aquela é outra que também era, não sei o que fez, aconteceu, pintou, bordou, chulhou, colocou botão e fez cava, fez tudo, agora é de religião. William Hurt, outro ator americano de aniversário do dia de hoje. Spike Lee, completando hoje 61 anos. E o Edson Celulari, o grande galã da televisão brasileira, está completando a mesma idade do Chicão Tofani, 60 anos no dia passou por de um hoje. Câncer horrível. E Holly Hunter também. Ele é um cara que está sempre se comunicando. Isso. Ele usa o celular. O ex-jogador como é que é? Não, vai adiante. O jogador de quê? Que é o Tandy? De ex-jogador de voleibol brasileiro, né? E o Matheus Solano, muito jovem ainda, grande Eu também achava que ele era mais velho, mas 37 anos. Ele é muito 37 anos. São esses aniversários. É aquele grande ator. Mas tem uma empregada doméstica chamada... Meu Deus, o meu telefone hoje está impossível. Elaine, com agora 34 anos. Ele se paga as contas, né? Ela é de Santos, né, litoral paulista, e hoje foi encontrada e presa. A história dela é a seguinte: em 2012 foi acusada, julgada, em 2017 a sentença foi confirmada por estupro. Ela foi acusada e foi condenada por estupro de vulnerável. Na época, o menino tinha 14 anos e ela 28. Ele era vizinho dela. E a mãe, que acompanhou o menino, disse que o menino foi 2 vezes, Chicão, na casa dela. Na primeira vez, ela levantou a blusa e o menino tocou nos seios dela. E na segunda vez, eles tiveram uma relação sexual. Sim.
E ela foi acusada e condenada por estupro. Que horror. Qual é o país? Brasil. É porque o estupro, o ato sexual com menor de idade é tratado Ele já como é. estupro presumido. Ele já é. Quer dizer, mesmo que não exista o ato sexual, mas a atitude, o comportamento libidinoso com menor Então não de 14 pode ter anos, uma relação sexual com menor de idade. Não, Ponto. pode. Ponto. Agora, quando é menor de 14 anos, ele é presumido. Ou seja, mesmo que não ocorra o ato, a penetração, enfim, ele tem, digamos assim, as lascívias, o toque, enfim, tudo isso tem um componente conclusivo na esfera penal. Ou seja, ele é presumido. Ele é presumido. Porque o menor, se parte do princípio de que o menor, ele não é apenas frágil, ele é suscetível a comportamento condicionante. Então, www.osul.com.br, esse é o nosso endereço eletrônico e pode ser o seu também para estar atualizado 24 horas. Basta você baixar o aplicativo do osul.com.br na plataforma que você mais usa. E entre as notícias que se falou aqui e que você vai ler e vai ver em todos os lugares, mais um tiroteio em escolas nos Estados Unidos, até deixa a gente ferida, mas o policial que protegeu, que defendeu, matou o atirador. Tá? Na mesma hora, enfim, e é uma escola com meninos de idade entre 14 e 18 anos. E mais outra vez foi falado e está sendo assim, estão se agitando para fazer uma outra manifestação, justamente ainda em favor do desarmamento e contra essas agressões, esses massacres que acontecem nas escolas dos Estados demais, Unidos. Né, Magda? Tá. Eu acho que os americanos estão levando muito tempo para entender que o mundo mudou. Aquela famosa associação do rifle, Marne, americana, que é poderosíssima e milionária, financia muitos políticos, eles parecem que vivem num passado que se recusa a dar, a dar um passo em direção à mudança. Tudo bem, é cultural, o americano trata a arma como um direito, enfim, mas algumas coisas têm que mudar, porque o mundo está mudando. A própria legislação, tal qual se conhece, ela precisa evoluir nas relações sociais. Sim, ela é a mais demorada da atualização das relações sociais, é a lei, mas ela precisa ser atualizada. Os americanos precisam acordar para uma realidade. Pô, o Donald Trump chegou ao ponto de dizer que quer professor armado em sala de aula. Pô, o que é isso? E depois ele depois ele falou que também era favorável a essa coisa da venda, enfim, não pode, né? A arma do professor é o livro. A arma do professor é o livro. Eu tenho outra notícia aqui, já que nós falamos. É a notícia final, Mário. Sobre um navio de guerra, né, que foi bombardeado na Segunda Guerra e foram achados os destroços. Esse navio tinha 700 homens, né, e dos 700 homens sobraram apenas 10. E entre eles, entre os mortos, 5 irmãos da mesma família. Nossa, que pecado. Terminamos o nosso programa por aqui. Boa noite a todos vocês, tenham bons sonhos. Amanhã temos um novo encontro logo após o Jornal da Pampa. Esteja aí. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.